para o Haaland, que abre a entrevista, é maravilhosa, né? O que aconteceu no Etihad Stadium? Fred Caldeira, boa tarde. Boa tarde, gente. Cara, um assombro. Assim, por mais que a gente se acostume a ver o Haaland marcando, por exemplo, é o 5º hat-trick dele na temporada, né? É um absurdo, são 5 já nessa temporada. Acho que o segundo colocado em todo o futebol europeu tem 3, que eu não sei quem é, mas está distante do Haaland. Ele tem 17 hat-tricks na carreira e tem 22 anos, gente. Cara, é uma loucura, assim. Por mais que a gente se acostume a ver isso, porque ele tem números de gente grande, de gente maior do que gente grande, uma noite como a de ontem, ela é fora da curva. Para os próprios padrões do Haaland. Cara, 5 gols no mesmo jogo, só conseguiram Messi e Luiz Adriano. Ele é o único europeu, portanto, o Haaland, né, a conseguir atingir essa marca, e o que conseguiu mais rapidamente. O Luiz Adriano fez em 84 minutos, se eu não me engano, pelo Shakhtar Donetsk. O Messi fez em 82 e o Haaland fez em 57. E se não fosse a substituição, eu acho que a probabilidade era muito grande dele quebrar esse recorde e ficar sozinho com 6 ou 7 gols, sei lá, cara, na mesma partida de Liga dos Campeões. A questão é, ver isso de perto é muito poderoso. Porque você fica se questionando, cara, o que acontece? Assim, posicionamento, finalização, é tudo junto, é estrela, e você olha em volta no estádio, 1, 2, 3, 4, 5, as pessoas se entreolhando assim, falando, que é isso, cara? Porque assim... Eu lembrei da música agora de Naldo Beni. 1, 2, 3, 4, pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no... que ele não parou no 4, né? E, cara, no quarto gol, depois do quarto gol, que ele já era no segundo tempo e, portanto, eu estava atrás da baliza que o Haaland estava marcando mais gols no segundo tempo. Depois, entre o quarto e o 5, tem uma jogada que ele reclama com o Rodri, que não passou a bola para ele. Cara, assim, o Haaland a mentalidade é outra coisa. Vamos fazer o seguinte, ouvir a tua brilhante entrevista de 1 minuto e 20 com o Haaland, o homem de poucas palavras e muitos gols, mas foi bom, porque você foi puxando ali a capivara do homem, o homem foi respondendo as paradas, e depois a gente vai falar se o Manchester City se torna ainda mais favorito, se já era um dos favoritos, para vencer a Liga dos Campeões, porque realmente tem um jogador extra classe. João, solta o Haaland aí. Erling, 5 times congratulations to you. How can you explain what we just seen? You saw a hungry Manchester City team that made a statement that still a quite good football team. Still quite good. Mm-hmm. Had you ever scored 5 goals in the same match before? Yeah, no, I don't think I did actually. I scored 9, I scored 4, but 5, no, I didn't do 5. Did you know that now you are alongside Messi and a Brazilian player, Luis Adriano, 5 goals in the same match? So you knew that before the match? Yeah. Did you want to stay to score the 6th? I would love to score 6, but I didn't do, so there's nothing to speak about that. But I'm really proud to score 5 goals and to win 7-0. How do you stay hungry? I noticed that after the 4th, you asked for the ball. Before you scored the 5th, you were asking for more and more and more. How do you keep that focus, that concentrated? No, I love the feeling scoring goals, and I love the feeling winning. So when I score 1 goal, I would love to get the feeling again. And yeah, that's how my head is. And yeah, in the end, I'm really proud of the whole team. What did you say to Pep when you hugged him when you went off? That he shouldn't take me off, that I should score more. And you probably would have. Thank you very much, Erling. Congratulations. Cheers. 2 destaques dessa entrevista. Primeiro que ele te sacaneia falando, não, eu já marquei 9, quarto, é uma equação matemática. E essa última resposta aí, que ataque de técnico que teve o Guardiola, hein? Faltou um pouquinho de sensibilidade, Fred? Eu acho que faltou, Eu acho que faltou. O Guardiola, eu tava ouvindo ele dando outras entrevistas, e acho que para a Sky Itália, ele fala que não sabia do recorde. O Haaland sabia, e o Guardiola não sabia. Se ele não tinha essa informação, aí faltou informação, não faltou sensibilidade.
Porque se ele tivesse informação e mesmo assim tivesse tirado o Haaland, aí é sensibilidade. Mas mesmo assim, cara, alguém tem que avisar, meu irmão. O cara, 5 gols na partida, alguém tem que gritar no ouvido do Guardiola, meu irmão, deixa ele. Porque não é como se o City tivesse 3 jogos nos próximos 6 dias. É mais um jogo no fim de semana contra o Burnley, pela Copa da Inglaterra, e aí é data FIFA. Então, assim, não tem muito sentido se você pensar pelo aspecto físico, né? É natural quando os caras marcam muitos gols, o técnico gosta de tirar mais cedo para dar confiança para quem está no banco, dar tempo de jogo para o Álvares, por exemplo, e tudo mais. Acho ok, mas não numa noite como essa. Não, o Guardiola errou. É a mesma coisa que você está numa peça de teatro, Tati, e tira o protagonista. Eu vou embora, eu levanto e vou embora. Eu vou falar para vocês, nenhum técnico tiraria nenhum outro jogador. Só o Guardiola pode tirar o Haaland. O Ancelotti não tiraria nem o Benzema, nem o Vinícius, nem o Rodrigo, nem Fred Valverde. O PSG não... Qualquer técnico no PSG não tiraria o Messi, não tiraria o Mbappé, não tiraria o Neymar. Cara, não! Não! E o Haaland é muito bonzinho, cara. Porque qualquer outro jogador qualquer outro jogador que tem essa fome por recordes que ele tem, que tem essa fome por gols que ele tem, aceitaria isso aí. É que ele é muito bonzinho, ele entende quem é o técnico dele, onde ele tá e tudo. Porque, assim, qualquer outro jogador ficaria irritadíssimo. Como assim? Eu posso bater o recorde histórico e ninguém nunca mais vai me alcançar e tu me tira do jogo. É bizarro. Você também não tiraria, né, Clara? Não tiraria. Eu entendo em outra situação, como o Fred falou, de que temos aqui uma sequência muito bizarra, não sei do recorde também. Ou o Haaland, por exemplo, sei lá, tá voltando de uma lesão, não tá... Sabe, eu tenho medo aqui, semana que vem eu tenho um jogo muito importante, o Haaland não pode lesionar, enfim. Mas nesse contexto, eu também não tiraria. E a Sky Itália, inclusive, mostrou o Pep falando sobre isso, ele disse que não tinha informação, e recuperou um jogo, claro que naquele momento não era um recorde, mas que o Haaland ainda pelo Borussia Dortmund, ele fez, não lembro agora se ele tinha feito 3 ou tinha feito 4, mas o Lucien Favre tira ele do jogo. E ele reclama também do Lucien Favre, ele vai lá, na hora ele sai, e aí depois em algum momento a câmera pega, ele levanta do banco de reserva e vai lá conversar com o Favre e dizer, pô, mas por que você me tirou, não sei o que, babá. Também assim, super numa boa. Mas mostra que, assim, ele... Nossa, de novo. Agora ainda é pior, né? Cara, sabe o que eu acho? Eu não sei, eu tenho a sensação de que na cabeça do Haaland, por mais que ele... É óbvio que ele queria ficar, e é óbvio que ele deve ter ficado irritado em certa medida, mas não demonstrou isso em nenhum momento. Ele já sai de campo brincando com o Guardiola e rindo e tudo mais, abraçando. Eu acho que na cabeça dele, porque ele é esse monstrengo aí, ele sente que tudo bem, então no próximo jogo eu posso marcar... Não nessa temporada, né, gente? Não tô falando que nas quartas de final o Haaland vai marcar. Mas ele tem 22 anos, ele tem fase de... Não é que vá acontecer, não é uma coisa tão certa assim, né? Mas eu acho que a autoconfiança dele é tão grande que acho que ele pode ter, sei lá, a sensação de que é questão de tempo. Ó, eu queria ainda render mais uma pergunta sobre o Haaland, antes da gente entrar nos temas de hoje. E não é aquela pergunta, o City joga melhor sem Haaland, o Haaland piora o City, não é isso. Porque a gente já fez alguns debates explicando esse contexto, então quem quiser estar com sede aí sobre essa temática, volta um pouquinho, assiste outros vídeos depois de terminar a live aqui. Mas a minha pergunta a gente olha para os números do City e vê que o City tem números parecidos com o que tinha na mesma temporada, né? Em termos de gols, na temporada passada tem números parecidos nessa. Mas a gente olha para esse City, Fred, e vê um extra classe que talvez o City nunca tenha tido na sua história, né? A gente talvez vai saber a dimensão do Haaland mais para frente. Mas um cara com esse poder de fogo, o Haaland é uma bomba, e o City tem uma bomba para soltar dentro da Liga dos Campeões da Europa. Isso eleva a possibilidade do City vencer a Champions? Sem nenhuma dúvida. Cara, eu acho que eu já falei em outro programa aqui que eu tinha a impressão de que esse City talvez seja mais pronto para ganhar a Liga dos Campeões. Não estou dizendo que vai ganhar, mas é o mais pronto do que outras versões mais consistentes. Porque os picos desse City, como ontem, e não precisa ser 7-0 sempre para ser um pico de atuação, tem esse cara na frente,
que transforma fiapo em fogueira, cara. É um negócio muito louco. Então, eu acho que é um City ainda em transição, ajustes finos para ter uma consistência de atuação em que o Haaland dance a mesma dança do time ou que o time dance um pouco mais a dança do Haaland, não sei, né, onde esse equilíbrio vai chegar. E acho que quando chegar nesse equilíbrio, a gente pode ver o melhor Manchester City de todos os tempos. Mas mesmo nesse meio do caminho, mesmo ainda durante essa temporada, pode ser o City mais pronto porque tem esse jogador que define jogos. É um jogador que define jogos. E o Manchester City, se antes de ontem era um dos favoritos à Liga dos Campeões na teoria, agora é na prática. Boa. Para vocês também, meninas? Sim, e eu acho que vale a gente até fazer o exercício. Claro que e o se não existe, mas a presença do Haaland talvez não aumente o número de gols, mas traga o gol na hora em que o City, em outros momentos, não conseguiu fazer, como, por exemplo, a gente viu na Champions passada. Não vou lembrar aqui, mas o Fred vai lembrar qual foi aquele jogo que o City finalizou 30, sei lá quantas vezes. Qual foi que não finalizou? Mas um que finalizou assim 30 vezes. O jogo de ida contra o Real Madrid marcou 4, mas poderia ter marcado 8. Sabe? Por Talvez exemplo. Se o Haaland tivesse na campanha passada, Nossa. e repito, o se aqui não é, enfim, né? A gente não tem futurologia nem voltar para o passado. Mas é o exercício de que, mesmo com o mesmo número de gols, ou um pouco menos, talvez este Haaland traga uma definição em momentos que o City, no passado, não teve. Então, talvez o time nem jogue, ele não seja nem tão participativo durante o jogo, mas o gol dele seja mais decisivo do que os gols que o City vinha fazendo na mesma quantidade em outras temporadas. Então, eu acho que é por aí. Tati, aí em Madrid repercutiu muito, né? A parada do Haaland. Esqueci de perguntar isso. Sim, não. A capa do Marca, no dia que tem um Real Madrid Liverpool na Champions, e no 5º gol, o Guardiola tirou ele. Essa é a capa do Marca. Tipo, como? Porque aqui repercutiu muito isso. Mas, assim, eu repito o que eu acho. Eu acho que a Liga dos Campeões é uma competição na qual um time não precisa jogar bem sempre para ganhar ela. Tá? O Real Madrid é a prova maior disso, que tu precisa ter jogadores que te decidam jogos. E o Haaland é um jogador desses. Então, é uma defesa que eu tenho feito aqui há muito tempo. O City tem que mudar a forma e abdicar da forma de jogar para um cara decidir um jogo para o City, ele tem que fazer. Ele tem que fazer, porque esse cara, ele decide. E assim, o Haaland marca muitos gols, ele é viciado em fazer gol, mas o que mais me chama a atenção dele é a fome constante da busca pelo gol. E o City nunca teve um cara assim, porque o Agüero não era esse cara. O Agüero marcava gols, mas ele não era esse cara. Esse cara faminto pelo gol. O Haaland é faminto pelo gol. E ele sabe que o único papel dele dentro do jogo é fazer gol. Ele não tá nem aí se é de canela, de cabeça, de lado, se jogando, ele vai tentar fazer gol. E isso, para mim, o City sempre esteve numa constante e agora subiu uma montanha. Só um ponto rápido, Arthur. Sei que a gente tem que trocar de assunto, é muito rápido. Só para dar o tom do tamanho do Haaland. Dentro da Liga dos Campeões, cara, ele já tem com 22 anos mais gols na Champions do que Samuel Eto'o e Wayne Rooney. Gente, aqui, todo mundo aqui que acompanhou esses dois jogadores, quando for fazer o ranking de melhores atacantes do futebol europeu que você viu, eles vão estar ali, né? Entre os no bolo, 20. No bolo. No bolo, vão estar no bolo. O Haaland já tem mais gols que eles na maior competição de clubes do mundo com 22 anos, cara. Enfim, segue o jogo. Qual é o artilheiro da Champions nesse momento? Haaland. O Haaland. Não era, né? Pergunta retórica. Não era, mas não tem o que fazer, né? Tava o Salah e o Mbappé, né? O Salah tinha passado, né? Salah 8, Mbappé 7. E agora o Haaland 10. Não vamos trazer mais o Haaland pro play, porque ele não sabe Ele não sabe brincar. Não sabe brincar.